Olá, hoje iremos falar um pouco sobre a funcionalidade e produção de transistores MOSFET. Eu sou Fernando e meu grupo é composto por mim, o Francisco e o Vinícius. Vamos começar então falando sobre o processo de fabricação do MOSFET. Para falarmos sobre o processo de fabricação, primeiro precisamos entender o que é um wafer e como ele pode ser obtido. O wafer monocristalino é formado através de um material monocristalino. Um dos processos mais conhecidos para a formação desse tipo de material é o método de Zurowski. Neste processo, o lingote do material cristalino é formado quando puxado e rotacionado lentamente de um cristal semente no elemento fundido. Para formarmos o material dopado, átomos de impureza, como boro e fósforo, no caso do silício, podem ser adicionados ao material fundido para dopar o cristal, transformando-o em um semicondutor monocristalino dopado do tipo P para o boro e do tipo N para o fósforo. Após isso, para obter o wafer monocristalino dopado, pode-se utilizar o processo de wafering, que é o processo pelo qual o lingote dopado é transformado em fatias muito finas do semicondutor e posteriormente polido até a espessura e regularidade da superfície desejadas. Bom, agora vamos dar uma ideia geral de como está estruturada as camadas do MOSFET, do tipo N. Bom, partindo de baixo para cima, nós temos primeiro o substrato P. A seguir, nós temos uma região de depleção, que será explicada mais para frente, e ela ocorre devido à junção entre o substrato P e o substrato N. Acima disso, no gate, nós temos o óxido de silício, e em cima nós temos qualquer tipo de metal, sendo ele o mais comum o silício policristalino. Agora que nós já sabemos como foi produzida a wafer, falta construir o resto da arquitetura para o transistor. Olhando os nomes que tem no slide, parece que o processo é um tanto quanto confuso, mas basta notar que para criar qualquer circuito integrado, o processo sempre é cíclico. Primeiramente, a placa, a área mais externa da chapa, passa por um processo de oxidação ou deposição para criar superfície com outro material acima da lâmina mais externa. Depois se aplica o fotoresiste sobre a lâmina, expõe-se esse fotoresiste com uma máscara desejada para desenhar a arquitetura que você quer para aquele material específico. Depois realiza-se o ataque para cortar os excessos, uma limpeza para tirar o fotoresiste e repete-se esse processo para cada máscara que você deseja criar na sua arquitetura. No final, nós temos o transistor. Antes de explicar o processo final da produção completa de um transistor, é importante entender alguns processos intermediários que acontecem durante essa produção, ou de qualquer produção de qualquer outro circuito integrado. Um dos mais importantes, que é voltado para fazer o desenho que os projetistas querem para um circuito integrado, é a fotolitografia e o ataque que acontece depois dela. A fotolitografia se compõe basicamente de pegar o substrato, o wafer, como a gente citou, ter um óxido em cima ou metal alguma coisa e aplicar um fotoresiste sobre esse óxido ou essa deposição. Para não entrar muito a fundo dos compostos que pode ser um fotoresiste, é só importante saber que ele é muito sensível à luz e ele pode mudar sua solubilidade conforme recebe radiação. Logo ao lado dessa imagem do fotoresiste, a gente tem a imagem de algumas máscaras sobrepostas. Isso é o que o projetista manda para ser usado como máscara. Uma máscara nada mais é que uma lâmina bem fina com algumas partes desenhadas com óxido de cromo ou só cromo, que é bem escuro, então retém a radiação UV, e ela pode impedir a radiação de chegar ao fotoresiste. Conforme você tem uma máscara, você aplica a radiação sobre ela, sobre o fotoresiste, e o fotoresiste, onde ele recebe luz, ele acaba se dissipando. Depois que você tem as áreas desenhadas onde você pode cortar ou não, você tem que fazer o ataque, que pode ser feito ou com plasma ou um método mais químico, que é a corrosão. Também não vale a pena tanto agora se aprofundar nesses temas, porque o ataque pode ser também feito de alguns outros jeitos.
Mas o importante é entender que nessa primeira imagem, no canto superior, o fotorresiste se decompondo. Depois do ataque, temos ali a retirada da deposição, da oxidação que a gente queria. E logo após tem uma limpeza para tirar o fotorresiste também, para ele não atrapalhar futuramente no transistor. Outro processo intermediário, mas muito importante para a produção de um transistor, é como é obtido um canal N sobre um substrato P ou um canal P sobre um substrato N. Isso é o que altera a condutividade dentro dos transistores ou de algum outro circuito integrado. Esse processo pode ser feito de algumas maneiras, mas as principais, as que são mais utilizadas, é a difusão, que é uma maneira mais simples. Ela é funcional, mas ela não atinge resultados tão precisos, que ela não pode produzir uma camada muito fina, ela pode produzir camadas que se unam, sendo que a gente quer camadas separadas. Então, o método mais preciso e mais utilizado é a implantação iônica. A implantação iônica precisa das máscaras que a gente citou anteriormente, desenhadas pelos projetistas. Isso dá uma vantagem muito grande, porque a gente consegue desenhar na placa o que a gente quiser. Então, a gente pode desenhar os canais N certinho sobre o substrato P. E ela depende apenas de tempo e da corrente utilizada no implantador. O único problema da implantação iônica é que ela amorfiza o silício, porque como é um bombardeamento de íons, ela vai quebrando um pouco das ligações, então o silício vai ter que passar por um tratamento térmico logo após um bombardeamento iônico. Mas é isso que gera um canal N sobre um substrato P. Agora que a gente já entendeu os processos intermediários mais importantes para a produção de um circuito integrado, vamos entender um exemplo de um MOSFET com substrato P. Na imagem a gente está usando o quadrado branco como a wafer com substrato P para exemplificar um pouquinho melhor. Então primeiro a gente oxida essa camada mais externa para diminuir a condutividade. Logo que a gente já oxida, a gente aplica o termoresiste para aplicar uma outra máscara sobre ele e assim cortar do jeito que a gente quer. Então, essas 4 primeiras imagens elas se repetem várias vezes. A aplicação do termoresiste, a aplicação da máscara, depois rola o corte com plasma e a limpeza. Ali embaixo já tem a máscara cortada, ainda tem o fotorresiste e assim logo depois da limpeza aplica-se uma outra camada, só que agora é de silício policristalino. Como a gente precisa de um determinado espaço só ocupado por essa camada, mesma coisa, aplica termoresiste, aplica exposição de luz sobre uma máscara com o desenho que a gente quer e depois limpa. Depois dá para notar que tem 2 pastilhas azuis ali entre a placa de silício policristalino. Essas pastilhas azuis são os canais N que foram obtidos pela implantação iônica. Então rola o bombardeamento iônico, mas do mesmo jeito, logo após a gente já tem que fazer uma camada de oxidante para impedir o contato de algum possível curto no futuro. Dá para notar que dessa vez na camada oxidante a gente tem 3 espaços livres. São justamente os espaços onde vão ter condutividade para colocar saídas do transistor futuramente. Assim que a gente tem esses 3 espaços livres, a gente pode aplicar o metal por cima, por deposição, por exemplo, e logo após que nós aplicamos o metal, também tem que passar por aquele processo. Aplica o termoresiste, expõe a luz sobre uma máscara, faz o corte com plasma ou corrosão e depois limpa tudo. Só que como é uma aplicação final e é sobre o metal, dessa vez a gente passa por um processo de polimento para deixar o transistor o máximo perfeito possível para que ele não possa ter curto. Sabendo um pouco mais sobre a construção do MOSFET, vamos tratar agora sobre o funcionamento dele. Semicondutores são materiais que possuem uma condutividade elétrica maior que a de isolantes e menor que a de condutores. Diferentemente de condutores, os semicondutores são caracterizados por possuírem suas bandas mais externas completamente preenchidas por elétrons e possuírem um band gap menor que dos materiais isolantes.
Pelo fato dos semicondutores possuírem suas bandas mais externas completamente preenchidas, não é tão fácil de tornar elétrons livres quanto em condutores. No entanto, é mais fácil tornar esses elétrons livres do que nos isolantes, pelo fato dos semicondutores possuírem um band gap menor e logo necessitarem menos energia para excitar um elétron para que o mesmo passe para o próximo nível de valência. Existem dois tipos de materiais semicondutores: os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos são materiais naturalmente ou intrinsecamente semicondutores e não possuem impurezas em sua estrutura. Os semicondutores extrínsecos são basicamente semicondutores intrínsecos nos quais foram adicionados dopantes. Os dopantes são impurezas adicionadas aos semicondutores de maneira proposital e em baixíssima quantidade, visando alterar o band gap do material. Existem dois tipos de semicondutores extrínsecos, os de tipo N e os de tipo P. O que define esses tipos é o elemento usado para realizar a dopagem do semicondutor, que é o processo de adicionar dopantes a ele. Para explicar melhor a diferença entre os semicondutores de tipo N e tipo P, deve-se primeiro imaginar um cristal puro de silício, que seria um semicondutor intrínseco. Esse elemento possui 4 elétrons na sua camada de valência e busca mais 4 para atingir seu equilíbrio eletrônico. Por isso, os átomos desse cristal formam ligações covalentes com 4 outros átomos à sua volta. Se forem adicionadas impurezas a esse cristal de silício puro, pode-se alterar a forma com que ele conduz eletricidade e ele se tornará um semicondutor extrínseco. Se for adicionado a esse cristal de silício puro um átomo de um elemento que possui maior valência que o silício, como por exemplo o fósforo, que possui 5 elétrons na sua camada de valência, um elétron irá ficar fracamente ligado, sendo facilmente excitado e se tornando livre. Isso reduzirá a resistência desse semicondutor extrínseco e fará com que ele fique carregado negativamente, sendo assim considerado do tipo N, N de negativo. Por outro lado, se for adicionado ao cristal de silício puro um átomo de um elemento que possui menor valência que o silício, como por exemplo o boro, que possui 3 elétrons em sua camada de valência, será criada uma estrutura que busca ganhar um elétron e tenta roubá-lo de átomos vizinhos, o que cria uma carga positiva móvel que é chamada de buraco. Esse buraco criado aumenta a mobilidade dos elétrons, reduzindo a resistividade do silício e fará com que esse semicondutor extrínseco fique carregado positivamente e seja considerado do tipo P, P de positivo. A dopagem de semicondutores reduz o band gap dos materiais. No entanto, essa redução ocorre de forma diferente em semicondutores do tipo P e do tipo N. No caso do tipo N, o elétron em excesso adicionado pelo dopante se situará em um nível energético muito próximo da banda de condução do semicondutor intrínseco. Assim, para tornar esse elétron livre, é necessária uma energia muito menor do que a do band gap original. Nos semicondutores de tipo P, o buraco é um novo nível energético criado muito perto da banda de valência. Assim, um elétron da banda de valência é facilmente excitado a esse nível. Importante notar que um elétron que é excitado a esse novo nível já é considerado um elétron livre. Novamente, a energia necessária para tornar um elétron livre, após a adição do dopante, é bem menor que a energia do band gap original do semicondutor intrínseco. Agora que já explicamos um pouco melhor a diferença entre semicondutores do tipo N e P, iremos explicar um pouco sobre o funcionamento de um transistor MOSFET. O MOSFET, acrônimo de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, é um tipo de transistor de efeito de campo com gate isolado. Sua estrutura básica pode ser vista na tela e consiste de um wafer dopado com duas regiões do tipo N que são acomodadas em uma região do tipo P. Nas áreas onde ocorre uma junção PN, os elétrons livres, na região N, tendem a preencher os buracos na região P. Isso quer dizer que a fronteira da junção PN, naturalmente, se torna livre de buracos e elétrons livres. Essa região se chama região de depleção, e esse fenômeno também ocorre nas junções PN do MOSFET. Se cada polo de uma fonte de energia for conectado em uma das regiões N do MOSFET, energia não irá correr através do transistor. Isso ocorre pois o polo positivo da fonte de energia atrai os elétrons livres que estão na região N do transistor, e isso causa um aumento na largura da região de depleção, impedindo o fluxo de elétrons. Para possibilitar o fluxo de elétrons através do MOSFET, é necessário um gate. O gate consiste em duas camadas, uma de metal, ou mais comumente silício policristalino, e outra de um material dielétrico, normalmente um óxido, que por sua vez é conectada à região P do MOSFET. Quando se conecta uma fonte de energia através do MOSFET, os elétrons deixarão a placa de metal e serão dispersos no substrato P. A carga positiva gerada na placa de metal, devido ao deslocamento de elétrons, irá gerar um campo elétrico, através da capacitância elétrica, representado na imagem pelas setas amarelas.
Caso esse campo elétrico seja forte o suficiente, ele irá atrair os elétrons livres que se encontram em toda a região P para o topo dessa região, que se situa entre as regiões do tipo N. Após preencher todos os buracos no topo da região P, a parte dessa região mais próxima do gate se tornará superlotada de elétrons livres, enquanto a parte um pouco abaixo irá possuir os buracos preenchidos, mas não irá possuir elétrons livres, se tornando então uma região de depleção. Esse processo quebra a barreira entre as regiões de depleção e cria uma via, pela qual os elétrons podem fluir, entre as regiões do tipo N. Nesse momento, se, novamente, cada polo de uma fonte de energia for conectada em uma das regiões N do MOSFET, a energia irá correr através do transistor. Se a voltagem aplicada no gate não for o suficiente, o campo elétrico gerado será fraco e não haverá formação da via, impossibilitando então o fluxo de elétrons. Dessa forma, pode-se ligar e desligar o transistor MOSFET, através do controle da voltagem aplicada no gate.